Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo do Central HQs, um vídeo de HQs musicais, exatamente de grandes bandas influentes aí na cultura da música. Mas não é exatamente sobre as bandas que essas HQs tratam, vai ser um review. Então não são basicamente sobre as bandas, mas sim sobre os empresários, o que acontece nos bastidores. E eu fiquei realmente surpreso com essas duas HQs, principalmente para saber a importância do empresário de uma banda. O quanto ele é importante, vocês não fazem ideia. Às vezes tem bandas que não chegariam aonde chegaram, não fosse pelo trabalho do empresário que está ali atrás da banda, dando todo o suporte, dando a cara a tapa, mexendo alguns pauzinhos para a coisa realmente funcionar. Então, realmente eu fui pego um pouco de surpresa com relação à importância dos empresários nas bandas. O primeiro material que eu vou falar para vocês é esse Malcolm, escrito pelo Fábio Massari e com desenhos do Luciano Tomé. É publicado pela editora Ideal, eu não lembro o preço, não me recordo, mas tem em torno de 50 páginas, um álbum em capa dura. Fábio Massari, para quem não sabe, ele foi VJ da MTV durante muito tempo. O cara tem uma coleção de discos invejável, assim, manja realmente de música, ele gosta de música, uma das paixões dele. E essa HQ aqui, ele simplesmente pegou uma entrevista que ele fez na MTV com o Malcolm McLaren, que é o empresário do Sex Pistols, dentre outras bandas. Mas o que mais marcou foi ele ser empresário do Sex Pistols, que é uma banda punk, uma das primeiras bandas punks. E aqui, na verdade, quando ele fez essa entrevista na MTV, a MTV, sei lá, estipulou uma entrevista de 15 minutos e o Malcolm McLaren acabou falando durante 50. Então foi cortado boa parte disso, quem sabe você consegue até achar no YouTube a entrevista, mas ela vai ser enxugada. E aqui não, aqui ele colocou toda a entrevista, porque ele conseguiu ir atrás das fitas, ele conseguiu as pautas que ele tinha, ele conseguiu achar as pautas para essa entrevista e tudo mais. E outra coisa que é bem interessante, que fez uma ligação muito legal, esse material aqui com a entrevista, com aquele material Fashion Beast, a Fera da Moda, que foi foi concebido pelo Alan Moore, foi escrito por outra pessoa, não me recordo, mas em parceria com o Malcolm McLaren, que é exatamente o empresário do Sex Pistols. E você fala, cara, mas o que tem a ver moda com o empresário do Sex Pistols? Cara, tem tudo a ver e é explicado aqui. O Malcolm McLaren, ele fala que ele lançou o Sex Pistols, na verdade, para vender roupa. Ele queria vender um estilo. Ele, obviamente, criou o Sex Pistols. Ele realmente foi para uma boy band punk. Ele escolheu a dedo esses caras, inclusive caras que nem sabiam tocar, como o Sid Vicious. Acho que é Sid Vicious que fala o nome dele, que é o baixista, que era um porra louca, maluco, doido, e também era uma resposta ao rock progressivo que tinha na época. Muitas bandas de rock progressivo, aqueles solos longos, músicas mais bem trabalhadas, músicas de 10, 15 minutos, como Pink Floyd, Rush. E o punk veio para simplesmente substituir esses caras, falar assim, não, cara, a gente não precisa fazer esse solo, a gente não precisa tocar 50, 60 notas, mas serão 3 notas aqui, uma música rápida e acabou. E com letras fortes, letras anárquicas, como o álbum, eu acho que não sei se eu acho que é o primeiro álbum, God Save Queen, Deus Salve a Rainha, que foi super polêmico. De qualquer forma, é que ele esclarece muitos pontos, ele é um cara realmente tido como um gênio, mesmo, como eu posso dizer, não tendo colocado exatamente o Sex Pistols no topo das paradas, apesar de que fez uma revolução com relação às bandas punks, mas o pessoal admirava muito ele pela atitude que ele tinha, e aqui ele deixa claro um monte de coisa, que na verdade ele queria vender roupa e tal. Aí você já consegue relacionar com a Fera da Moda, que foi a ideia que ele teve para trabalhar com o Alan Moore, né, que foi com aquela estilista e tal. Então, olha, realmente eu me surpreendi aqui, bem esclarecedora a entrevista dele, mostra o quão importante que ele foi. O Sex Pistols não seria nada, sério mesmo. Não fosse ele, nem seria, até porque os caras nem sabiam tocar direito. Foi realmente um achado aqui. Então, galerinha, que nota que eu dou para esse material aqui? Quem é fã de música, fã de rock, é um prato cheio. Eu dou uma nota 8 para esse material aqui, eu recomendo, muito bom. O próximo, que também trata do empresário, aqui o Quinto Beatle, a história de Brian Epstein. Eu já fiz um review, eu acho que é Baby in Black, do Quinto Beatle,
que é da editora Oito Inverso, já fiz um review, vocês podem dar uma procurada aí no canal, que na verdade ele trata de um, acho que se não me engano era guitarrista ou baixista dos Beatles, mas bem anterior, bem nos primórdios dos Beatles, quando eles tocavam na Alemanha ainda. Ainda não tinha, eu acho que o Ringo Starr não estava na banda, tinha o John Lennon e o Paul McCartney. Eu acho que o George Harrison também não estava, se não me engano. Mas enfim, aí tem outro quinto Beatle, na verdade, mas o Paul McCartney já falou que se for falar de um quinto Beatle, quem seria esse quinto Beatle seria o Brian Epstein. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Esse encadernado aqui é um encadernado grande, como vocês podem ver, ele é maior do que o formato americano tradicional. Ele é capa cartonada, mas é uma capa bem grossa. Aqui tem quase parecido com uma sobrecapa. Ele é escrito pelo Vivek Tiwari e desenhos do Andrew Robinson com Kylie Bucker. Primeiro lugar no New York Times. Aí aqui fala, ó, o que o Paul McCartney falou. Galerinha, eu não lembro o preço dessa HQ, mas eu vou começar a falar para vocês sobre o que é a história, obviamente vocês já deduzem, né? A arte fabulosa é a mesma arte da capa, deixa eu mostrar a arte primeiro para depois começar a falar sobre a HQ em si. Dei uma olhada. Bom, galerinha, o ponto é o seguinte, tem o Brian Epstein, que é na verdade um rapaz de 27 anos, homossexual, o que é um grande problema para ele na época, porque me parece, pela história aqui, que na Inglaterra existe uma lei contra o homossexualismo. Então ele tinha que fazer tudo às escondidas. Alguém começou a falar para eles que tinha uma banda tocando lá num pub, e era uma banda muito boa e tal, e falaram, cara, por que você não vai ver essa banda? E o Brian, como ele tinha uma loja de discos muito grande, ele realmente era bem rico, e ele tinha os laços com as gravadoras eram bem estreitos por conta dessa loja de discos que ele tinha. Ele resolveu ver os Beatles e ele ficou encantado, falou, esses caras são os caras. Eu vou tornar esses caras mais famosos que o Elvis Presley. O Elvis Presley era o rei do rock, e quando ele falava isso, o pessoal meio, tá bom, você vai transformar ele mais, esses caras, esses 4 garotos de Liverpool, em pessoas mais famosas do que o Elvis. Tá bom, então, conta outra. E ele sempre repetia isso, eu vou colocar esses caras no topo, e ele realmente colocou. Vocês sabem, o Beatles é a maior banda pop, de rock pop do mundo. É uma das grandes influências, inclusive, para bandas de metal, principalmente pelo Sgt. Pepper's, que foi aquele álbum revolucionário que colocou ali o rock and roll em evidência, junto com outros álbuns que foram surgindo em sequência. De qualquer forma, contado toda a vida dele, o que ele fez pelos Beatles, sabe? Ele tirava dinheiro do bolso para bancar as coisas, ele fazia os funcionários, ele pedia... Vocês assistiram aquele filme Dois Filhos de Francisco, que é a história do Zezé de Camargo e Luciano? Porra, eu fui um sertanejo aqui. Eu não vi o filme inteiro, mas eu lembro que tinha uma cena... Não, nada contra, também pode ser um bom filme, mas eu realmente não vi. Tem uma cena que o pai deles fica ligando na rádio 200 vezes, pede para os outros funcionários ligar nas rádios para pedir as músicas. E é o que ele faz também com os funcionários dele. Ele fala, vocês vão ficar ligando na rádio e pedindo a música aí. E a música, na verdade, é Love Me Do, né? Aquela música clássica dos Beatles. Então tem toda a trama, mostra ele dando os pulos dele ali no sentido de tentar arrumar o trabalho para os Beatles aparecerem em shows de programa. E eles já estavam dominando a América. Dominando a Europa. Mas o ponto principal sempre foi a América, porque a América, na verdade, ali nos anos 50, anos 60, era o centro do mundo. O dinheiro era ali, tudo corria ali. Então, se você era alguém famoso na América, você não precisava ser famoso em mais lugar nenhum do mundo. E ele também tinha uma visão diferente do empresário, que ele tem uma breve conversa, mas muito intensa e bem interessante, com o empresário do Elvis Presley. E ele tinha uma visão bem diferente. O empresário do Elvis Presley, ele queria simplesmente deixar o Elvis ali dentro dos Estados Unidos, e a visão do Brian era de simplesmente colocar os Beatles para o mundo. Então era fazer show no Japão, fazer nas Filipinas, percorrer o mundo fazendo shows e lotando grandes estádios. E ele conta toda essa trajetória, ele com 27 anos e até o final, né, que ele teve. Obviamente ele já é falecido, mas vocês precisam ler a história para saber, apesar que eu não entendi direito o que aconteceu.
Mas enfim, galerinha, fica a dica desse material que eu dou uma nota 8.3. Recomendadíssimo esse material para quem é fã de rock and roll. Galerinha, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Um abraço para todo mundo e até mais.